Como surgiram os quilombos no Brasil? Então você vai ficar sabendo agora como é que foi o processo de surgimento dos quilombos no Brasil e o reflexo da criação desses quilombos na nossa sociedade atual. Já se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos agora ao vídeo de hoje. Os quilombos foram espaços construídos pelos escravizados africanos e também afrodescendentes que fugiram do processo de escravidão em busca de liberdade dentro do período do Brasil colonial escravista. As péssimas condições de sobrevivência e o tratamento desumano que era oferecido pela Casa Grande fazia com que os escravizados procurassem uma nova forma de viver a vida. Então, para muitos, não era fácil fugir, porque quando eles eram encontrados, eles acabavam sofrendo violência pior. Mas aqueles que conseguiam escapar tentavam construir uma nova vida, formando família em uma pequena comunidade quilombola que eles conseguissem ter acesso. Em Angola, no continente africano, a palavra quilombo significa povoação ou fortaleza, e era de onde os guerreiros se preparavam para o combate. No Brasil colônia, o significado do termo não era distante do proposto pelos quilombolas, pessoal? Porque eles estavam sempre sob risco de ataque. Depois da invasão dos holandeses em 1630, muitos senhores de engenho abandonaram suas terras, o que acabou proporcionando aos escravizados fugidos bons lugares aí para escapar nas terras principalmente de Pernambuco e também Alagoas. Nas comunidades quilombolas, as pessoas poderiam retornar à sua cultura e também às suas tradições africanas. Poderiam praticar suas religiões, as práticas de dança, a música, como faziam na África rotineiramente. Então os quilombos eles eram compostos inicialmente principalmente por escravizados fugidos, mas também haviam escravizados alforriados, pessoas brancas, mestiços, indígenas, entre outros que também viviam nos quilombos. Hoje em dia ainda existem quilombos ocupados por remanescentes que possuem as mesmas tradições dos seus ancestrais. E vamos falar agora um pouco sobre como eram os quilombos no Brasil colonial. Então, para os escravizados que conseguiam fugir da senzala e chegar até os quilombos, esse local funcionava como uma válvula de escape para a intensa violência da escravidão nas senzalas. Além disso, eram considerados pontos centrais de oposição àquele modelo escravagista, onde os escravizados acabavam enfrentando diversos confrontos com os senhores de engenho. A expansão da produção de cana-de-açúcar na época colonial acabou favorecendo a formação de quilombos, porque nessas circunstâncias os escravizados tinham maiores chances de conseguir fugir. Com isso, a comunidade que se formava, aos poucos ela começava a ter relações comerciais com outras comunidades livres. O cultivo e a comercialização de alimento e a criação de animais também garantiam a sobrevivência dos quilombos. Uma vez que eles conseguiam chegar até os quilombos, os escravizados tinham a liberdade dentro daquele local. Em contrapartida, eles tinham que conviver nesses quilombos com o risco iminente de serem atacados a qualquer momento. Havia também sempre o risco da recaptura do escravizado e também a destruição do quilombo, como aconteceu com muitos quilombos ao longo do Brasil. Então, por isso, a principal preocupação dos quilombolas era justamente a segurança desse local, e para isso eles construíam várias cercas ao redor do acampamento e também dezenas de armadilhas para tentar repelir os invasores. A criação de quilombos acabou sendo uma resposta à escravidão e às condições terríveis de vida às quais os africanos eram expostos no Brasil na condição de escravizados. Inclusive a gente vai falar agora um pouco sobre o maior quilombo que já existiu no Brasil, que foi exatamente o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ele foi a maior comunidade de negros da história do Brasil e por isso ele ficou muito conhecido. E até os dias de hoje, então, o Quilombo dos Palmares é a figura principal da resistência negra pelo fim da escravidão no Brasil. Palmares fica localizado na Serra da Barriga, que fica atualmente localizado no estado de Alagoas. E Palmares servia como um ponto de escape para vários escravizados que fugiam das senzalas aos redores ali daquela região. Então, segundo alguns estudos realizados, o Quilombo dos Palmares chegou a ter cerca de 20 mil pessoas e por isso chamou a atenção das expedições portuguesas que a todo tempo tentavam atacar essa comunidade e destruir Palmares. Apesar de diversas tentativas de colocar um fim nesse quilombo, Palmares conseguiu resistir até 1694, quando foi considerado destruído depois de um grande ataque dos portugueses liderados por Domingos Jorge Velho. E depois de dispersados, os quilombolas ainda sobreviveram, formando outras pequenas comunidades, e Zumbi teria morrido em uma emboscada um ano depois da destruição de Palmares, segundo alguns relatos históricos. Os quilombos, pessoal, tiveram uma importante função na época do processo da escravidão,
Porém, até hoje, eles acabam desempenhando um papel muito importante justamente para a manutenção da cultura afro-brasileira que se formou nesse meio tempo e para a história da Constituição do nosso país. Então, no Brasil, existem, os quilombos compostos por remanescentes dos quilombolas, ou seja, pessoas que têm algum parentesco com os ex-escravizados e que ainda hoje preservam as suas tradições nesses quilombos. Então, os remanescentes de quilombolas, eles vivem hoje uma intensa luta, pelos seus direitos sociais, pelos seus direitos de apropriação legal da sua terra, pela manutenção das suas manifestações culturais, por respeito e também por uma vida digna diante da sociedade que reprime com racismo e preconceito o povo remanescente dos escravizados. Então, no Brasil, muitas comunidades remanescentes de quilombolas vivem uma situação precária, como você pode imaginar, onde eles não são respeitados e ainda são vítimas de assassínio e de destruição das suas casas e desapropriação das suas terras. Então, por meio da legislação da Constituição de 1988, as comunidades quilombolas têm garantida a sua proteção cultural, vida digna e liberdade para viverem de acordo com as suas tradições culturais, além da preservação das suas terras, No entanto, é possível perceber que essa população está sendo negligenciada, como é de se imaginar, e sobreviver para eles ainda é um desafio nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, cerca de 3.045 comunidades quilombolas no Brasil já foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura. Então, com esse reconhecimento, esse povo remanescente ainda pode obter benefícios do governo e manter preservada a sua existência através do direito de ter moradia em territórios quilombolas, do direito de educação, saúde, lazer e da sua conservação da sua história. E você conhece alguma comunidade quilombola? Já visitou uma comunidade? Já viu como que é o estilo de vida dessas pessoas remanescentes dos escravizados? Deixa aqui nos comentários para a gente saber e ter mais conhecimento sobre esse importante processo histórico do nosso país, que foi exatamente a constituição dos quilombos nesse país, principalmente no processo escravista. E claro, muito importante também é um espaço que essas pessoas ainda têm hoje aí para ter um pouco da sua cultura preservada. Já que no final do vídeo vai aparecer também uma playlist com outros vídeos relacionados à escravidão, para que você tenha uma imersão em mais temas relacionados a essa pauta. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito para receber outros vídeos como esse. E assim você fica ligado em tudo que acontece aqui de novidade que eu trago aqui no canal. E até a nossa próxima memória.